vocês hoje algo bastante prático que se encontra no livro de Atos. Atos capítulo 9, eu gostaria que vocês abrissem comigo. Atos capítulo 9 e o versículo 32. Em sua missão de visitar todas as igrejas, Pedro chegou a Lida e se encontrou com os cristãos da cidade. Havia ali um homem chamado Enéas. Ele vivia paralítico numa cama havia 8 anos. Pedro disse: Enéas, Jesus Cristo o cura. Levante-se e arrume sua cama. O homem pulou da sua cama na mesma hora. Vendo o homem andar, os habitantes de Lida e Sarona perceberam que Deus estava vivo e ativo no meio deles. Em Jope havia uma discípula chamada Tabita, nome que quer dizer gazela no grego. Ela era bem conhecida por fazer o bem e ajudar os outros. Enquanto Pedro visitava a região, ela adoeceu e morreu. Os amigos prepararam seu corpo para o funeral e o puseram numa sala apropriada. Alguns discípulos ouviram que Pedro estava nas vizinhanças de Lida e enviaram 2 homens que o convidaram a ir com eles. Pedro concordou e eles o levaram à sala em que o corpo de Tabita havia sido posto. Suas velhas amigas, na maioria viúvas, estavam chorando na sala. Elas mostraram a Pedro peças de roupa que Gazela havia feito. Pedro retirou as viúvas da sala, ajoelhou-se e orou. Depois ordenou à morta: Tabita, levante-se. Ela abriu os olhos e, quando viu Pedro, sentou-se. Ele a tomou pela mão e a ajudou. Em seguida chamou os cristãos e as viúvas e apresentou-a viva. A notícia do milagre correu toda a cidade de Jope. Com isso, muitos passaram a confiar no Senhor. Aleluia. Feche seus olhos. Deus, nós estamos diante do Senhor nesta noite, com o objetivo de ouvir o Senhor falar conosco. Nós queremos nos despojar dos nossos preconceitos, das nossas autossuficiências, colocar neste momento até mesmo de lado as nossas preocupações, nossos anseios, nossas angústias, nos despojar de tudo que é nosso, para que o Teu Espírito tenha total liberdade para falar aos nossos corações. E eu te peço em nome de Jesus, Espírito Santo, ministre na minha vida e ministre através da minha vida, na vida de cada pessoa que está aqui. Tenha liberdade em nosso meio, em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, muito legal ver cada um de vocês aqui. É uma honra poder estar aqui, mas sempre uma grande responsabilidade poder compartilhar alguma coisa diante de vocês, juntamente com vocês. Em especial com pessoas que chegaram até a ser presas por Jesus Cristo, e eu aqui me sinto muito pequeno para compartilhar alguma coisa, mas eu tenho muita convicção do que Deus colocou no meu coração, que é algo vivo, real para as nossas vidas. E Deus trouxe a mim 2 personagens que não são tão habituais a gente ouvir falar na igreja. Não é tão comum a gente ouvir alguma pregação sobre esse Enéas e sobre Tabita. Mas são 2 personagens que trazem duas situações muito fortes para nós. Então, eu quero trazer para vocês o primeiro personagem, Enéas, paralítico numa cama, há quanto tempo? 8 anos. Você sabe o que é 8 anos? Eu tive que fazer uma cirurgia nas costas no ano passado e fiquei 8 dias internado no hospital até chegar a minha vez de ser operado. 8 dias é uma tortura no hospital. É um negócio fora de sério, tu tem que ficar ali paradinho, esperando, sem poder sair do quarto, tem que ficar ali. Imagina uma pessoa, 8 anos, não se sabe a idade dele, possivelmente era um adulto, então ele pode ter sofrido um acidente ou alguma doença que fez ele ficar paralítico. Então ele sabia o que era caminhar. E agora ele estava preso durante 8 anos numa cama. Não era algo tão fácil assim, ok? Pedro chamou-o pelo nome e disse: Jesus Cristo te cura, levanta-te, arrume a cama. O que aconteceu? O que aconteceu com Enéas? O homem pulou da cama na mesma hora. 8 anos, deitado, sem poder se mexer.
Pedro falou, e o desgraçado agora é um engraçado, porque pulou da cama na mesma hora. Curado. Quem é o segundo personagem? Tabita. Tabita era uma discípula bem conhecida por fazer o bem e ajudar os outros. Possivelmente uma adolescente, uma jovem, uma senhorita. Ela adoeceu e morreu. Ou seja, ficou doente e possivelmente em pouco tempo veio a falecer. O corpo foi preparado para o funeral e o velório foi iniciado. Estava o caixão na casa da família, as amigas ali ao entorno chorando, pranteando a perda da amiga. E aí 2 amigos ali foram chamar Pedro. 2 discípulos foram até Pedro e convidaram Pedro para chegar até aquele local. Pedro observou, analisou, viu as roupinhas que ela fazia com crochê, com artesanato. E daqui a pouco Pedro pediu, retirou as pessoas do ambiente, ficou ele e o caixão, possivelmente, no local. Ele se ajoelhou, orou e depois ele disse algo. O que ele disse? Ele ordenou a morta. Ele falou para a pessoa morta que estava no caixão. Ele falou para aquela pessoa e disse: Tabita, levante-se. O que aconteceu? A mocinha abriu os olhos, sendo que ela já estava morta, já estava preparada, o corpo preparado, possivelmente em alguns momentos mais seria enterrada. Ela abriu os olhos e com a ajuda de Pedro se sentou. A gente está diante de uma situação, 2 situações de milagres. 2 situações de milagres. E começo eu perguntando para vocês, antes de a gente começar a trazer uma aplicação e uma explanação mais detalhada sobre isso, qual é o milagre que você está precisando? Qual o milagre que você precisa na tua vida? O que está te incomodando? O que está te perturbando? Creia num Deus que levanta mortos. Amém. Creia num Deus que cura paralisia de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 anos. Não interessa. O que a gente cantou antes? Que a gente está servindo a um Deus que é o Deus do impossível. Para Ele tudo é possível. Não existe nada impossível para Deus. Vamos analisar a situação. Primeiro, o que quer dizer um paralítico? O que quer dizer paralisia? Gente, me ajude. O que é um paralítico? O que envolve a paralisia? Me ajude. Perda dos movimentos. Perda dos movimentos? O que é paralisia? Constante ajuda dos outros. Precisa de ajuda dos outros constantemente. O que mais? Paralisia, o que envolve isso? Possibilidade de executar tarefas. Impossibilidade de executar tarefas. O que mais, gente? Vocês conhecem algum paralítico? Eu tive recentemente num culto em Ivoti e pude presenciar uma situação que me apertou muito o coração. Um missionário, um país aí da América do Sul, Chile, enfim, ele estava servindo ao Senhor naquele país e ele sofreu um acidente e ficou tetraplégico. Ele mexe apenas a cabeça, fala, mas não tem movimento das mãos, não tem movimento das pernas. É uma situação muito triste. Uma pessoa que estava servindo a Deus, sofreu um acidente e perdeu os movimentos, está praticamente vegetando. Salva a cabeça, tem a razão, consegue falar, consegue pregar até, mas ele não tem mais os movimentos. Uma situação muito difícil. Conheço também um amigo, o pai conhece, o Jonas, um rapaz que durante um tempo atrás frequentou a igreja aqui conosco, se mudou para São Paulo, sofreu um acidente e ficou paraplégico. Ele não tem mais o movimento das pernas. Ele precisa de uma cadeira de rodas. Entretanto, ele é uma pessoa que até mesmo basquete joga. Okay? Paralisia tem a ver com um estado, uma situação de imobilidade parcial ou até mesmo total. O paralítico ele tem imobilidade, ele não pode se mover parcialmente ou totalmente. Isso nos traz algumas áreas ou algumas compreensões
dentro de doença física, conjuntura, psicologia, emoção e espiritual. Dentro de doença física, a paralisia é o mau funcionamento do sistema nervoso central, que deixa de transmitir impulsos para a ativação muscular. Isso pode ser, a sede desse distúrbio pode ser nas células do encéfalo, na cabeça, pode ser na medula, ou pode ser nos nervos que vão aos músculos. Paralisia física. Paralisia física, do corpo físico, tem a ver com uma doença física. Conjunturalmente falando, paralisia pode ter a ver com uma imobilidade parcial ou total. Exemplo bem prático para a gente entender. Eu fico muito angustiado quando eu estou com pressa e o trânsito não me permite andar porque está congestionado. É uma imobilidade parcial ou talvez uma mobilidade reduzida. Não deixa de ser um tipo de paralisia, para a gente entender coisas que travam ou diminuem a minha capacidade de movimento. Uma outra situação, conjunturalmente falando, uma pessoa presa ao trabalho ou aos estudos, pode ser uma paralisia parcial ou até mesmo total. Uma pessoa que assume tantas responsabilidades quanto ao seu trabalho, quanto aos estudos, que ela, por mais que ela queira fazer uma coisa diferente, a responsabilidade pertinente àquilo que ela assumiu é tão grande que se ela não cumprir, não honrar aquela responsabilidade, ela vai ser uma pessoa desleixada e vai deixar de honrar o compromisso que ela assumiu. Então, por mais que ela queira fazer alguma coisa diferente, ela está de certa forma aprisionada a isso. Mobilidade reduzida. Uma situação em que você não consegue fazer nada, mesmo que quisesse. Uma paralisia, uma mobilidade reduzida. A paralisia pode ser a frustração com uma situação a qual você investiu tempo, recurso, dinheiro, palavras, você se dedicou, você se esforçou para alcançar um objetivo e você não conseguiu. Por algum motivo aquilo não se concretizou. E você fica frustrado. E aí você fica, de certa forma, paralisado. Uma mobilidade reduzida para fazer de novo ou investir de novo naquela área ou em outra. Porque você acha que não vai ter o mesmo êxito ou não vai ter êxito como da outra vez. A gente está falando de uma paralisia, uma mobilidade reduzida. A gente fica como que preso. Emocionalmente falando. Você sabe o que quer dizer acomodação? A gente até percebe uma situação que poderia mudar. A gente é tão preguiçoso que a gente diz, tá bom assim. A situação está ruim, mas a gente se acomoda. A gente diz, não vai valer a pena me esforçar muito e se acomoda. E não investe para mudar a situação na qual a gente está vivendo. Eu creio que todos vocês, todos nós, a gente busca ou deveria buscar mudança para as nossas vidas. O que a gente conquistou até o presente momento é muito pouco diante daquilo que a gente pode conquistar. E eu falo em termos espirituais, eu falo em termos de relacionamento individual com Deus, eu falo em termos de ser usado por Deus, eu falo em termos profissionais, em termos materiais. Deus tem muito mais para ti do que você tem até hoje. Amém. E muitas vezes a gente fica emocionalmente acomodado com essa situação, a situação na qual a gente está vivendo, não se esforça, uma paralisia emocional. E a paralisia espiritual? Como é que a gente pode aplicar isso? Gente, todos vocês, todos nós, cristãos, crentes em Jesus Cristo, temos da parte de Deus no mínimo um dom, uma habilidade que Deus nos dá para que a gente possa usar no reino dele. Aleluia. Uma habilidade musical, um dom na intercessão, uma dedicação, um coração sincero para orar, interceder por outras pessoas, o dom da palavra, do ensino, o dom do evangelismo, o dom de orar por pessoas enfermas, o dom de visitar pessoas nos hospitais, de ir ao encontro de amigos no colégio, de evangelizar com tranquilidade, facilidade. Nós temos dons. Nós temos dons dados por Deus. Sabe o que é paralisia espiritual? É quando a gente tem a nossa mobilidade espiritual, que é o quê?
dar frutos para a eternidade reduzida. O que é dar frutos para a eternidade? Eu tenho muito claro comigo qual é o propósito de todo cristão. É servir a Deus, de alguma forma influenciando outras pessoas para que elas se aproximem mais de Deus, seja dentro da própria igreja ou de fora da igreja. Levar pessoas da situação na qual elas estão para uma posição mais próxima de Deus. Esse é o nosso papel. Amém. E se para isso for necessário cura, se para isso for necessário libertação, nosso papel é aproximar pessoas de Deus. Aleluia. Paralisia espiritual envolve a gente estar acomodado, não produzir fruto espiritual, não influenciar outras pessoas a se aproximarem de Deus. Como é que está a tua vida espiritual? Como é que está a tua vida emocional? Como é que está a tua vida psicológica? Como é que está a tua saúde física? Você sabe o que é inércia? O que é inércia? O que é inércia? Está parado. Inércia. Inércia. O que é inércia, pessoal? Tanto faz, tanto fez. Eu não vou me esforçar. Será que vale a pena eu orar por aquela pessoa? Aquela pessoa nunca vai se converter. Eu orei já 2 vezes por ela e não aconteceu nada. Inércia. Inércia igual a paralisia espiritual. Pode ser parcial, pode ser total e a gente não perceber. Segunda situação, Tabita. O que a gente encontra no exemplo de Tabita aqui? Doença e morte. O que é doença e o que é morte, pessoal? O que é doença e morte? Me ajudem. Doença e morte, o que é? São estágios com volta e sem volta, sem retorno. Estágios, momentos aos quais pode retornar ou não. O que é doença? O que é morte, pessoal? O que é doença ou morte? É uma limitação ou uma interrupção da vida humana. Limitação ou interrupção da vida humana. Em outras palavras, não é vida plena. Vamos lá? Doença é um distúrbio das funções de um órgão, da psique ou do organismo como um todo, que está associado a sinais e sintomas específicos. Pode ser causado por fatores externos, como outros organismos, bactérias, gerando infecções, como também por disfunções ou mau funcionamento interno do nosso próprio organismo. Doença, ela precisa de exames, precisa de diagnóstico de um médico, de uma pessoa especializada, e ela precisa ser tratada. Se uma doença não é tratada de alguma forma, com repouso, com medicamentos, com fitoterapia, o que seja, ela precisa ser tratada. Se ela não for tratada, talvez ela piore e pode levar a uma situação até morte. Okay? Doença. Características gerais de doença. É um estado não proposital. Raríssimas as pessoas que gostariam de ficar doentes para não precisar trabalhar. A maioria das pessoas não quer ficar doente, gente. Nós não gostaríamos de ficar doentes, nós não queremos ficar doentes. Então, doença é um estado não proposital, a gente não quer ficar doente. Segundo, a doença gera incapacidades e limitações. A doença pode gerar dor, ela pode gerar isolamento e preconceito. A doença ela pode ser uma predisposição genética. O médico, quando se faz uma consulta, ele muitas vezes pede, tem um histórico familiar, alguém que já teve um ataque cardíaco ou alguma situação, ele quer saber, pode ser uma questão genética, mas também a doença pode vir de má alimentação, como a doença pode vir de falta de exercícios, N, X, Y situações. Doenças têm diversas causas. Agora, para que possa ser tratada uma doença, o médico quer saber a causa. Se não souber a causa, o médico tem dificuldade de tratar uma doença. Ok? Morte. O que é a morte? É a interrupção da vida de um organismo, da vida humana. Por mais que a ciência tenha evoluído muito nos últimos meses, anos, ela ainda é incapaz
de conter a morte. A morte é inevitável. A ciência pode prolongar os teus dias de vida, os meus dias de vida, mas ela não consegue evitar que a gente morra. Amanhã, depois de amanhã, todos nós vamos morrer. Morte. Ela pode ser súbita, por um infarto, por um AVC, por um acidente. Ela pode ser inesperada. Ela pode ser contada ou esperada pela idade avançada, por uma doença em fase terminal. Algumas doenças podem ser descobertas quando já avançadas e a morte ser questão de alguns meses apenas, dias. Existem doenças silenciosas que matam aos poucos sem que a pessoa perceba. E por último, a morte é única. Você só vai morrer uma única vez. Em Hebreus 9, 27 diz que o ser humano está destinado uma única vez a enfrentar a morte e depois disso o juízo de Deus. Ok? Reencarnação não existe, pessoal. A gente vive aqui e depois disso a gente se apresenta diante de Deus. Morte. Olha só o que Pablo Picasso escreveu, disse: a morte não é a maior perda da vida. A maior perda da vida é o que morre dentro de nós enquanto nós vivemos. Você percebe a profundidade disso? Pablo Picasso escreveu que a maior perda da vida não é a morte, mas é o que morre dentro de nós dia a dia enquanto nós vivemos. Vamos trazer isso para o nosso contexto? Doença e morte. Doença em âmbito físico diminui a capacidade cognitiva. O que é capacidade cognitiva? A minha capacidade de razão, de entender, de raciocinar. Eu já, há 2 semanas agora, eu cheguei no escritório e disse: hoje eu estou aqui só de corpo presente. A gripe me pegou de um jeito que eu não conseguia nem me concentrar. Tive que ir ao médico tomar um antibiótico que pegou valendo. Eu estava apenas de corpo presente. Então a doença, ela atinge e diminui, e muitas vezes, a nossa capacidade cognitiva, nossa capacidade de razão, nossa capacidade de se ligar no que está acontecendo. Uma gripe forte, por exemplo, onde a pessoa se sente dolorida, cansada, sem vontade de fazer nada. Uma doença. Atinge na parte física. Muitas vezes a pessoa está tão gripada, tão doente com alguma coisa que ela nem vontade de comer tem. Uma indigestão, muitas vezes, é uma doença, uma coisa que te atingiu, que abalou o teu físico, fragilizou o teu físico, tu não tem vontade de comer. Uma limitação na parte física. Na parte psicológica, a gente está falando de doença e morte. Na parte psicológica, você conhece alguma pessoa que vive, mas não tem vontade de viver? Tu conhece alguma pessoa, ou talvez tu já te deparou com a seguinte pergunta: por que eu estou aqui? Que diferença faria se eu não estivesse aqui? Alguns pensam que viver é apenas para garantir o sustento da esposa e dos filhos. Muitas vezes a pessoa não tem motivação para viver. Muitas vezes a pessoa não tem sonhos, expectativas, perspectivas e objetivos na vida. Quais têm sido os teus objetivos? Garantir o sustento da tua família apenas? Isso é muito pequeno para ser chamado de vida. Talvez tu esteja meio moribundo por dentro, precisando ser sacudido, precisando ouvir uma palavra como a de Pedro: Jesus te cura, levanta. Levanta. Viver ou não viver, qual a diferença? Tu já te pegou pensando nisso? Ei, cara, estou aqui, eu acordo de manhã, tomo meu café, vou trabalhar, almoço, aí eu vou trabalhar de novo, janto, aí eu vou estudar, aí eu chego em casa, durmo, acordo, tomo meu café. Para que você tem vivido? Por que você está aqui hoje? Quais os teus objetivos como pessoa para a tua vida? Ei, o que tu está esperando de ti mesmo?
Apenas poder trabalhar para comprar um carro e poder ter um pouco mais de luxo, isso é muito pouco para ser chamado de vida. Pessoas sem motivação, nada parece ser capaz de animar, de dar um gás, amanhã eu vou arrebentar, vamos lá que eu vou conseguir. Parece que nada anima as pessoas. A gente está falando de doença e morte. Caso de Tabita. E espiritualmente falando, pessoal, doença e morte, em âmbito espiritual, do que a gente está falando? Hein? Em âmbito espiritual, doença e morte, do que a gente está falando? O que quer dizer relacionamento com Deus? Relacionamento com Deus quer dizer proximidade com Deus. Quer dizer você se alimentar. Quer dizer você orar. Quer dizer você ler a Bíblia, estudar, meditar. Como está a tua vida espiritual? Está mais para o lado de moribundo, paralítico, doente, ou tu está vivendo mesmo espiritualmente falando? Tu está buscando a presença de Deus? Está te alimentando espiritualmente? Tu é uma pessoa saudável espiritualmente? Nós somos saudáveis espiritualmente? Quanto tempo tu consegue ficar sem comer de fato? Consegue ficar 2 dias sem comer e não tremer? E não ficar tremelico? Tu consegue? Fica 3 dias, 4 dias para ver o que acontece. Quantos de nós passamos uma semana inteira sem pegar a Bíblia, sem orar, sem buscar a presença de Deus? Desculpa ser tão franco contigo, você não vive espiritualmente. Tu está comendo um lanchinho de vez em quando que não é suficiente para tu viver da forma que Deus quer que tu viva, impactando essa geração. É verdade. Tia, se tu não for forte, saudável espiritualmente, tu não tem como realizar aquilo que Deus quer que você realize. Como está a tua vida? Doente? Meio morto? Deus tem vida para nós. Amém. Vida na área espiritual, na área financeira, na área psicológica, emocional, Aleluia. na área familiar. Deus tem vida para nós. E nós muitas vezes se acomodamos com aquilo que nós estamos vivendo, aquilo que nós temos experimentado, aquilo que está nas nossas mãos hoje. Deus tem mais para ti. Tia, não te acomoda, não te acostuma com aquilo que você tem hoje, tem muito mais para ti. Deus tem as portas do céu abertas, esperando para derramar sobre as tuas vidas coisas novas, coisas muito maiores do que tu tem experimentado na vida. Aleluia. Tem um outro tipo de doença e de morte que é bem bacana. Um dia eu chego lá, de poder viver isso, mas dentro do casamento. Tia, eu casei com ela, tá difícil. Mas eu casei, vamos lá, vamos aguentar. Eu vi essa semana um casal que não podia mais nem dormir na mesma casa. Pessoas convertidas, pessoas ricas, abençoadíssimas financeiramente, com uma rede de lojas, com 12 ou 15 lojas grandes de roupa, de magazines de roupa, e não podiam mais dormir na mesma casa. Eu trabalho com imóveis e regularmente, para não dizer uma vez por mês, mas com uma certa constância, eu recebo casais querendo vender a casa deles, porque eles não podem mais viver juntos. Muitas vezes a gente vê pessoas que casei, não vou aguentar. Isso é uma doença. O casamento é para ser bênção na vida das duas pessoas. Amém. E as duas pessoas juntas bênção na vida de outras pessoas. Talvez tu estejas enfrentando uma doença e talvez até uma morte dentro do teu casamento e tu não estás percebendo. Vamos trazer isso para os esses dias, vamos aplicar isso para nós, vamos trazer uma aplicação para nós. Vamos fazer uma análise disso para as nossas vidas. Vamos lá? Pergunto para vocês, tu tem te sentido paralisado de alguma forma, querendo
fazer alguma coisa, mas não consegue? Talvez tenha sentido algo nesse sentido. Por exemplo, você quer muito vencer um pecado, mas tu não consegue. Tu faz força, tu quer, mas tu não consegue. Tu te sente imóvel. A tua mobilidade é reduzida para vencer aquele pecado. Tu quer fazer alguma coisa para Deus, mas tu não consegue. Tua mobilidade está reduzida e tu nem sabe explicar por quê, de que forma. A gente viu um paralítico que estava há 8 anos deitado numa cama. Às vezes a nossa vida está enfrentando um tipo de paralisia que a gente quer muito fazer e a gente não consegue. O paralítico possivelmente tentou se mover, se mexer, se foi de acidente ou do que foi, diversas vezes, mas ele não conseguiu. Eu creio que ele chegou ao momento em que ele não adianta tentar. Eu não consigo do mesmo. O que tu tem buscado e não tem conseguido alcançar? O que tu tem buscado que não tem conseguido alcançar? Talvez o simples fato de tu tratar a tua esposa de forma melhor, tu quer, mas quando tu vê, tu já foi rude de novo. Gente, uma paralisia, uma coisa que tu quer, mas tu não consegue. Por algum motivo que tu não sabe explicar, parece que tu está travado naquilo. Alguma coisa te prende à cama e tu não consegue sair dela. Isso serve para ti? Tem experimentado algo assim? Uma limitação no teu físico. Algum tipo de doença. Algum tipo de enfermidade. Algum tumor. Uma constante dor de cabeça. Uma constante dor de cabeça. Uma constante dor de estômago. Não sei. A gente viu situações aqui de doença. A gente viu situações de morte. E a gente viu uma situação de uma paralisia. O que tu tem sentido no teu corpo, talvez, que está te incomodando e está limitando o que tu pode fazer para Deus e está limitando a tua vida de forma plena? Que tipo de doença? Falar de doença é meio... Eu não vou expor a minha fragilidade, o que as pessoas vão achar? Deus não apenas quer, Ele pode tocar em qualquer enfermidade, em qualquer enfermidade. Olha na Bíblia e cita um único exemplo de uma pessoa que foi até Jesus enferma e saiu de mãos emanando, reclamando que Deus não tinha dado atenção para ele. Me cita um. Você não vai encontrar, porque a Bíblia fala que todas as pessoas que foram até Jesus enfermas foram curadas. Não te acomode com a tua enfermidade e não guarde ela para ti. Deus quer restaurar o teu físico. Amém. Amém. Aleluia. Não só quer, Ele pode. Aplicação pessoal. Que mais? Limitação na tua conjuntura. O que nós estamos falando? Como é que estão as tuas finanças? Apertados. Pastor, dá uns 20 pila aí para poder comprar uma comidinha lá em casa. Limitação familiar. A conjuntura familiar está difícil. Pastor, eu não consigo mais falar com a minha esposa de forma normal. Tem alguma coisa entre nós. Eu não consigo, Gilson, eu não consigo mais falar com os filhos. Tem alguma coisa que está incomodando, está perturbando a nossa paz familiar. Teu trabalho, os teus estudos, teu patrão está te fustigando. Tu está trabalhando e parece que a coisa o teu patrão não te reconhece. Tu estuda e
às vezes não consegue nem se dar bem nas provas, está difícil até de passar de ano, enfim, não sei, mas limitações conjunturais talvez estejam travando a tua vida e a plenitude da vida que Deus tem para ti. Quem disse que Deus precisa de finanças para que você seja pleno no teu viver? Quem disse que precisa? Quem disse que precisa ser rico para poder servir a Deus com um sorriso no rosto? De onde é que tu tirou isso? A gente vincula o servir a Deus muitas vezes com coisas que vão nos trazer muito conforto e muita tranquilidade, uma vida muito, tá tudo bem. Não. Como o músculo cresce e se fortalece? Pelo exercício. Como a nossa fé e nosso relacionamento com Deus vão ser exercitadas e vão crescer? Como nós vamos crescer espiritualmente? É pelas dificuldades, meu filho. Se não for dificuldade, a gente tem uma dificuldade muito grande. Se não for dificuldade, a gente tem dificuldade de crescer espiritualmente. Como é que tu quer conhecer o teu Deus pessoalmente, se não for por experiência? Jó disse, antes eu conhecia Deus de ouvir falar, agora de contigo andar. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Quer crescer espiritualmente? Esteja disposto a passar por dificuldades. Amém. Porque são elas que fazem com que a gente perceba que a gente não é nada sem Deus. Enquanto tu continuar achando que tu é alguma coisa, Deus não pode abençoar a tua vida. Porque tu acha que tu vai conseguir, que tu é o suficiente. Deus tem um propósito maravilhoso para a tua vida. E é muito mais do que tu tem vivido nesse momento. Como é que está a tua limitação por uma frustração? No que você tem investido recentemente, há um tempo atrás, e você não conseguiu lograr êxito? Será que isso não tem feito com que estivesses limitado, com uma mobilidade reduzida para acreditar que investir em alguma outra área vale a pena? Hein? Deixa eu te pedir mais. Talvez você tenha orado por alguma coisa, tenha insistido diante de Deus por alguma coisa, e isso não tenha acontecido. E você tem transferido a Deus uma frustração, como se Deus não estivesse respondendo as tuas orações, e tu começa a acreditar que não vale mais a pena orar. E tu começa a orar de forma desleixada, uma mobilidade reduzida, tu não tem mais aquela gana, aquela insistência, aquela intensidade na tua oração. Isso se chama mobilidade espiritual reduzida. Isso limita os